A paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, o texto que nós estamos sempre lendo, todas as terças-feiras, falando sobre a pedagogia da graça. Convido a todos para atentarmos para o texto de Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo 14. A nossa saudação a todos os internautas que estão aí acompanhando esse culto através desta live, nesta plataforma. Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Glória a Deus. Leiamos a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém, meus irmãos? Tome assento, por favor. Mais uma noite especial, terça-feira, para aqui juntos adorarmos o nome do Senhor dos Exércitos. Muito bem. A pedagogia da graça é o tema dessa série de estudos que estamos ministrando aqui para os irmãos. E nós que somos chamados por Deus para vivermos uma vida diferente daquela vida que o mundo, que os ditames mundanos nos oferecem. Então saímos de um contexto de mundo, né? E é esse o sentido da palavra igreja, que no original igreja é eclésia e significa chamados de dentro para fora. Nós fomos chamados de um contexto mundano em que vivíamos uma vida desregrada, uma vida sem sentido, uma vida sem temor de Deus. E quando ouvimos o chamado do Evangelho, quando ouvimos a proposta de Jesus, que disse: "Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", essa proposta maravilhosa, esse chamado maravilhoso, que está contido nesse chamado uma responsabilidade. O Evangelho nos leva a uma responsabilidade, a uma mudança de vida. Ele disse: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração". Essa é a proposta de Jesus e, por conseguinte, a proposta do Evangelho, que é a proposta da graça também. A graça nos ensina, a graça ela traz orientações pedagógicas, orientações, instruções para vivermos neste mundo enquanto Jesus não vem, enquanto Jesus não chega para buscar o seu povo, para que possamos ter equilíbrio, para que possamos saber como nos comportar diante deste mundo. Esse mundo que, segundo o apóstolo João, ele jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno. O Deus desse século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vejam,
para que não lhes resplandeçam a palavra de Deus. Mas sobre nós, um dia, o Evangelho de Jesus resplandeceu na nossa mente, no nosso coração, e nós compreendemos, nós fomos revelados, nós recebemos a revelação do Evangelho, e por isso entendemos, e agora estamos a cada dia aprendendo a palavra de Deus, sendo moldado pelo Espírito Santo, sendo moldado pela palavra de Deus. A nossa vida não está pronta, não é? A vida cristã é como uma construção, a cada dia uma novidade, a cada dia um tijolo é colocado, a cada dia algo novo é acontecendo, um reboco, um contrapiso, uma pintura, a parte elétrica, até o dia em que ficar tudo perfeito. Esse dia é, sem sombra de dúvida, a volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo, quando tudo vai ser transformado. O nosso ser, a nossa vida será transformada num abrir e fechar de olhos. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aí seremos transformados. Esta matéria, o pecado que tão de perto nos rodeia, será aniquilado para sempre, e estaremos em outro patamar, em outro estado, em outra situação, quando o homem estava antes do pecado. A situação de total libertação, redenção do pecado. Mas enquanto Jesus não vem, enquanto não acontece a volta de Jesus, nós temos que deparar que é uma luta diária, cada dia um gigante, para vencermos. Se a gente não vencer o gigante de hoje, amanhã já tem um esperando a gente, e se não eliminarmos esse aqui, amanhã, ao invés de ser um, vai ser dois, e assim sucessivamente. E essa é a batalha cotidiana, a batalha diária, e ninguém pode fugir disso. Ninguém pode fugir. Eu vou esquecer do mundo. Não adianta. Onde você for tem luta, onde você for tem dificuldade. É bem verdade que, às vezes, tem gente que procura sarna para se coçar. Está tudo bem, mas ele vai caçar confusão, em vez de ficar quieto, mexe com um, mexe com outro, insulta um, insulta outro, joga, e aí, se caçar, racha, né? Mas enquanto estivermos aqui, vivendo no temor de Deus, vivendo em vigilância contínua, vamos vivendo e tendo força de Deus, graça de Deus, para a gente suportar todas as agruras, todas as tentativas do inferno de destruir a nossa vida, a nossa família. O diabo luta, o diabo atenta, o diabo, ele não brinca, ele trabalha o dia inteiro e ainda nas horas vagas faz hora extra. E a gente precisa saber disso, sempre está vigiando e repelindo ele em oração para que nós tenhamos aqui nesta terra uma vida regrada na palavra de Deus. Então a graça, nós falávamos aqui na terça-feira passada sobre, nós falamos já que a graça, ela nos ensina, ela nos instrui a renúncia. Renunciar o quê? Impiedade, renunciar paixões mundanas, desejos mundanos, desejos, concupiscência, essas coisas que é inerente ao ser humano, à natureza pecaminosa do homem. Essas coisas, carnalidade, as obras da carne que estão elencadas lá em Gálatas. Paulo elenca ali as obras da carne, ele fala também sobre o fruto do Espírito, não é? Então, isso tudo é inerente, está intrinsecamente ligado à natureza humana. Isso não tem como escapar disso, né? Só isso, o que vai determinar a nossa vitória é a atitude que nós tomamos diante deste inimigo terrível chamado carne. E carne não é um inimigo externo, não é um inimigo que está fora, esse inimigo que está dentro. O problema é esse.
Ele está dentro, ele convive comigo. A carne convive comigo. A carne convive com você, com os seus membros. A carne está dentro de você. Essa carne não foi aniquilada, não foi exterminada quando você aceitou Jesus, não. É um engano achar que a carne foi exterminada. Essa natureza propensa ao pecado, essa natureza propensa a fazer coisas erradas, a fazer coisas que desagradam a Deus, que a gente sabe que é errado, a gente sabe que a Bíblia está dizendo que é ilícito, mas às vezes a gente está fazendo. Pede perdão a Deus, pede perdão todo dia, mas depois, daqui a pouco, descuida um pouquinho e está fazendo a mesma coisa. Ou então pior, é o inimigo. A carne é o inimigo que está dentro de nós. Dentro de nós. E é preciso, o que é preciso então para mortificar? Pelo menos para dar uma camuflada, uma abafada nesse poder terrível que é a carne. Tem ferramentas. Nós temos à nossa disposição ferramentas preparadas, que Deus preparou para nós. Oração é uma ferramenta, uma ferramenta poderosíssima, não é? A oração, a leitura da palavra, a devoção a Deus, você ter a sua devoção a Deus, não deixar para fazer sua devoção só na igreja. Igreja aqui é o coletivo, né? Mas ter a sua devoção em casa, o seu cantinho lá para você ler a Bíblia, para você fazer as suas orações a Deus, né? Um momento de meditação na palavra de Deus, em meio a tanta correria, com filho, com filha, com neto, com genro, com nora, com vizinho, com marido, com esposa. Tem aquele local ali para você dedicar, para você ter o seu momento a sós com Deus. Isso ajuda muito, né? E ter a nossa mente cativa a Cristo, cativa a palavra de Deus. Não deixar a nossa mente como se fosse uma porteira aberta, qualquer pensamento vem, vai, volta, e essa mente de fronteira aberta tem que ter restrição. Tem que ter restrição porque a nossa mente é o palco, é onde se dá todas as batalhas, onde começa todas as batalhas que vai se materializar através das ações. Todos os crimes horrendos, crimes hediondos, todo tipo de crimes que você pensar, que você seja estupro, seja latrocínio, seja feminicídio, crimes horríveis, todos eles foram maquinados, foram premeditados, foram planejados na mente. A nossa mente pode se tornar uma mente criminosa ou uma mente virtuosa. Como é que nós vamos transformar a nossa mente em uma mente proativa, em uma mente virtuosa? É aquilo que o salmista, no Salmo 119, versículo, salvo engano, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais meditarmos, lermos, alimentarmos da palavra de Deus, mais estaremos brindando, estaremos oxigenando espiritualmente a nossa mente. A nossa mente, quem lê Bíblia, quem tem familiaridade com a palavra, estuda a palavra, pensa melhor, age melhor, toma decisões acertadas, porque ele está guiado pela bússola divina, pela palavra que nos orienta, tanto para perto quanto para longe, tanto nas coisas triviais, nas coisas normais da vida, as coisas mais simples, quanto aquelas decisões mais complexas, mais difíceis que temos que tomar. E é por isso que no Salmo 119, versículo de número 105, o salmista assevera,
dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para o meu caminho. O que nos dá a ideia de que lâmpada para os pés fala de proximidade, fala das coisas mais fáceis, as coisas que estão ao nosso redor, não é? E luz dá a ideia de um farol, de uma lanterna, de um farol de alto alcance, em que você pode se orientar por esta palavra. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre o futuro. Você não precisa consultar horóscopo, você não precisa consultar cartas, você não precisa consultar pessoas que trabalham com esoterismo, que prevê futuro. Você não precisa consultar, porque você tem uma palavra fidedigna, uma palavra que não tem erro nem sombra de variação, uma palavra que é verdade absoluta, uma palavra que ela já tem mais de 3.500 anos que a palavra de Deus começou a ser escrita, e ela é mais atual, como diz o grande avivalista John Wesley, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Não troque, não subestime a palavra de Deus, não substitua a palavra de Deus por nada, por nenhum entretenimento, por nada desta vida. A palavra de Deus em nossas vidas, ela é insubstituível, ela tem um papel proeminente na nossa vida, portanto, a palavra. E felizes e bem-aventurados são aqueles que se apegam à palavra, são aqueles que amam a palavra, são aqueles que meditam na palavra. E se você ler o Salmo 1, versículo 1 a seguir, você vai ver como é maravilhoso, é deleitoso, é glorioso, é vantajoso meditar na palavra. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então tem gente andando segundo o conselho dos ímpios, por isso está dando com os burros na água aí, não funciona. Conselho de ímpio. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, viu? Tem muita gente aí, muita gente se passando por pseudos religiosos, principalmente na internet. Você nem conhece a pessoa, nós nem conhecemos a origem dessa pessoa, não conhecemos a índole da pessoa. A pessoa se pinta como um santo na internet, em vídeos, e tem gente que está seguindo essas pessoas, seguindo conselhos malignos, conselhos errôneos, conselhos novos, uma teologia liberal que está graçando as vidas. Tem gente acompanhando isso, tem gente bebendo dessas fontes rotas, essas fontes contaminadas, não é? Bebendo e se prejudicando espiritualmente falando. Coisas que aprendeu na igreja, coisas que aprendeu com seus pais da fé, com os pastores de verdade. Agora vem alguém que você nem conhece a origem, maligno lá, até satânico lá, e traz uma mensagem e confunde a mente de muita gente. Mas o sangue de Jesus tem poder. Quem conhece a Jesus não sai aí bebendo em qualquer fonte. É como os crentes de Bereia. Paulo está ensinando a palavra e os crentes estão examinando para ver se aquilo que Paulo estava ensinando condizia com os princípios exarados nas Escrituras. Mas é aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem, não é, nem se assenta na companhia dos zombadores. Prossiga. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer, o seu contentamento está na onde? Está na lei do Senhor, Bíblia Sagrada. Pastor, mas eu estou tão enfastiado com Bíblia. Não é isso? Os irmãos não têm fastio da palavra. Não tem hora de dar um fastio assim, daquela, aquele Bíblia. Está doente. Porque quem está são, come. Se não está querendo ler Bíblia, está doente.
tomar uma vitamina do céu aí para voltar a ter fome, a ter apetite pela palavra. Uma pessoa, irmãos, que está sadio, ele come, sim ou não? Toma café, faz as refeições, sim ou não? Faz sim. Mesmo que está em dieta, tem que comer um pouco, senão as vistas escurecem, né? Igual Sansão lá, as vistas escurecem. Então tem que comer alguma coisa para manter o corpo. Então, se não tem vontade de ler a palavra, se passa uma semana sem ler Bíblia, se passa um dia sem ler, então, uma semana, um mês sem ler a palavra, só lê quando tem uma dificuldade. Vou ler aqui para buscar, como se a Bíblia fosse um livro de esoterismo, um livro esotérico, um manual de sorte. Eu vou ler a Bíblia aqui, onde eu abri aqui e tal, vou ler só para ver o que Deus vai falar comigo. Não é assim, irmãos. A Bíblia é para ser lida como o nosso pão de cada dia, a nossa refeição diária, ler porções, não deixar de ler sempre. Não vai ler muitos textos. Vou ler o Antigo Testamento, não, porque me confunde. Comece pelo Novo Testamento. Comece pelos Evangelhos, que é uma biografia, né? É mais fácil. Os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, podem ser interpretados na literalidade. Então, vá pelo literal. Não começa por Apocalipse, senão você vai ficar confundido. Se não tiver se não souber não vai como amador, não, né? Tem que ter o quê? Enoque diz que tem que ter as manhas, né? Não vai. Se bem que Apocalipse também tem a parte literal. Você tem alguma parte ali no começo ali, né? Tá. Mas vai pelo caminho mais fácil. Aí vai gostando do texto, vai se alimentando e vai conseguindo interpretar. Mas não fique sem ler a palavra, porque fazendo isso, o que acontece? Seremos como... O que, os meninos? Cadê a Bíblia? Não deixa a Bíblia fora, não. Para frente. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo. E as suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Ou seja, qual é o entendimento? Tudo que você faz observando os ditames da palavra de Deus, você tem contentamento. Às vezes não deu certo como planejou, que não era a vontade de Deus, mas aquilo que Deus permitiu te contenta, e você fica contente. Paulo era assim, e ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu estou instruído, eu estou preparado a passar por qualquer situação, quaisquer situações que venham sobre a minha vida, eu estou preparado. E ele diz: eu sei ter fartura, eu sei ter necessidade, me comporto bem na necessidade, nas privações. Tem crente que não comporta bem, tem crente que só comporta bem quando vai tudo bem mesmo. Principalmente crentes que creem nesse evangelho triunfalista, esse evangelho da confissão positiva, esse evangelho sem espinho, esse evangelho que só tem vitória, só tem coisas, só tem vantagens. Quem está nesse evangelho vai ficar frustrado o resto da vida, porque a vida não é assim. A vida impõe as suas peças, tem os problemas, tem as dificuldades, faz parte da nossa vida cristã, faz parte dessa conjuntura espiritual. Mas eu falava aqui, irmãos, sobre o que a graça nos propõe. A graça, ela traz uma propositura que, ao invés de vivermos essa vida pecaminosa, essa vida de pecado, essa vida alienada de Deus, afastada de Deus, escarnecedores,
vida sem sentido, sem propósito, ela traz uma proposta. E qual é a proposta? É viver uma vida sensata, uma vida com sensatez. Uma vida sensata. Ou uma vida com sobriedade. Tem uma vida sóbria. Tem uma cabeça boa para entender as coisas. Entender os princípios bíblicos que se aplicam na nossa vida, na nossa conduta, na nossa maneira de tratar a nossa família, na maneira dos cônjuges se tratarem mutuamente, na maneira de tratar os filhos, na maneira de tratar o seu colaborador, o seu patrão, etc. Então, viver de maneira sóbria, de maneira sensata, com sensatez. O crente que anda, segue os passos de Jesus, ele é uma pessoa sensata. Ele tem sensatez, ele tem discernimento, sensatez. A graça nos ensina isso, viver uma vida sensata, uma vida sensata. Paulo disse no capítulo, coloca para mim, no 1 Coríntios 10, 31. Aqui tem sensatez nesse texto aqui, porque tem coisa que não está. Olha o que diz, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é sensatez. É naquele momento que você depara com uma situação, numa encruzilhada e você não lembra de nenhum texto bíblico que arbitra sobre aquela situação, o que você deve fazer. Aí você tem que colocar na mesa das suas decisões, não a sua vontade. Eu tenho que colocar não a minha vontade, não os meus caprichos, mas eu tenho que colocar na mesa, se eu quero continuar sendo abençoado por esse reino, por esse Deus, eu tenho que dar primazia à vontade de Deus. Porque na oração modelo, a oração diz, seja feita a tua vontade. Só no céu. Aqui na terra é nós. É isso que está escrito. A vontade desse Deus que é soberano, que é rei, deve ser feita nos céus e na terra, enquanto estamos aqui. Se nós queremos viver sobre a égide, o domínio desse Deus, nós precisamos, como súditos desse reino, somos súditos do reino de Deus, temos que obedecer à voz suprema desse Deus que tem poderes absolutíssimos. Se um rei da terra já tem poderes absolutos, imagina o Todo-Poderoso, que está acima de tudo quanto é rei, tudo quanto é governo humano. Eu preciso entender que, e é o que Paulo está dizendo, quer bebam, quer comam, ou façam, porque tem os engraçadinhos que fazem umas coisas, eles querem liberdade para pecar, para transgredir, para causar. Parece que vai para a rede social, quer causar. Parece que o alvo é ter likes, é polêmica. Parece que é isso, que é polêmica, não é? Então, não está escrito, não. Onde está escrito? Me dá um versículo bíblico. Ora, tem coisa que não está escrito na Bíblia. A Bíblia, mas tem princípios. E Paulo diz, quer façais qualquer outra coisa, qualquer atitude, qualquer decisão que vamos tomar, nós temos que pensar, colocar na balança e perguntar para Deus, será que essa atitude minha, será que esta minha ação, ela vai produzir frutos? Ela vai glorificar o nome do Senhor? Ou vai ser motivo de escárnio, ou vai ser motivo de zombaria,
ou eu vou trazer prejuízo para a obra de Deus? É preciso a gente pensar isso. Isso é responsabilidade. Responsabilidade com o nome de Jesus que está em nós. Nós temos o nome de Cristo estampado na nossa vida. Onde você passa, você leva, carrega o peso desse nome. E o peso desse nome nos chama a responsabilidade de não vituperá-lo, mas sempre honrar o nome de Jesus, que é digno de ser honrado, digno de ser glorificado. Tem muita gente observando o nosso andar, tem muita gente observando as nossas ações, tem muita gente observando o nosso caminhar, os nossos gestos, as nossas atitudes, para até tomar uma decisão na vida dele. Olha a responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo disse. Não é eu mais, eu não sou meu, eu não sou sozinho mais, mas a essência do poder de Deus habita em mim, e isso deve resultar em glorificação a Deus. As nossas atitudes devem resultar, o resultado das nossas atitudes, o resultado da nossa conduta, da nossa postura deve servir a um propósito só, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, principalmente fora da igreja. Porque aqui na igreja, irmãos, aqui não tem, tudo é igual. Aqui todo mundo adora, todo mundo levanta a mão, glorifica, ora. Aqui não. Aqui é o lugar que menos precisamos mostrar que somos crentes, porque todos nós conhecemos uns aos outros. A questão é lá fora. A questão é quando você viaja. A questão é quando você está lá no ambiente de trabalho, relacionando interpessoal, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, com o seu... É lá. É lá que o cheiro, o bom cheiro de Jesus Cristo tem que exalar, para que as pessoas sejam impactadas, não por palavras, que as nossas palavras, irmãos, venham reverberar aquilo que a nossa conduta, aquilo que a nossa postura já vem falando há muito tempo. A palavra é apenas a cereja do bolo, mas o mais importante já fizemos, o dever de casa já fizemos, tratando as pessoas com dignidade, levando a palavra de Deus para as pessoas, abraçando as pessoas, ajudando as pessoas, não sendo egoísta com a riqueza que nós temos, que a essência do Evangelho que reside sobre a minha vida, que eu sou depositário do Evangelho, eu sou depositário das bênçãos de Deus, e que isso não fique represado, não fique parado na minha vida, mas que eu distribua como bom dispenseiro que eu sou, eu possa distribuir isso na minha conduta, levando a preciosa semente para as pessoas. E vigiando nas palavras, porque às vezes a gente ofende muita gente com palavras. Às vezes com falta de palavra também, a pessoa quer uma resposta, a gente não fala nada, fica indiferente, é ofensa também. É o pecado de omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete 4,17 de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, é o pecado de omissão. Pecado não é só você fazer, agir errado. Pessoa que tem como fazer, foi treinado, porque nós somos treinados, irmãos. Nós fomos treinados para as boas obras. Fomos treinados, sim ou não? Sim ou não? Levanta a mão, deixa eu ver quantos foi treinado. Está treinado. Eu fui treinado, há 30 e tantos anos fui sendo treinado todo dia para fazer coisa boa. Para fazer a vontade de Deus. Se às vezes eu não faço, se às vezes eu dou uma deslizada, é problema meu. Mas não é falta de treinamento, não é falta de orientação, não é falta de instrução, porque a palavra está instruindo. O Espírito Santo me instrui. Ele fala comigo. A palavra fala, não é? E tudo converge para isso. Então é preciso a gente ter esse cuidado. Viver de forma sensata, viver
de forma justa. De forma justa, não é? Ser justo. Mas como é que pode ser justo nesse mundo de tanta injustiça? Como é que eu posso ser justo se eu estou habitando tudo quanto é lado que a gente olha só vê injustiça? Olha para o governo, injustiça. Olha para o sistema econômico, injustiça. Cobrança de impostos que parece que o brasileiro, segundo dados estatísticos, o brasileiro trabalha pelo menos 5 meses. De 12 meses, ele trabalha 5 meses para pagar impostos para o governo, seja o municipal, distribui aí, municipal, federal. Se 6 meses, ó, já aumentou. Então é metade. Agora, se o governo... O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Chega a quase 40%. 40%. Não é? E aí, se esses impostos fossem devolvidos para a população, através de saúde, bons hospitais, através de infraestrutura, asfalto, né, para você viajar, não estourar o pneu na estrada, não ter esse tanto de acidente, rodovias duplicadas. Amém. O problema é que não vem. Sabe o que acontece? O governo coloca o dinheiro na peneira, peneirona dessa, os crivos bem grossão assim, e peneira, vai peneirando. O que cair no chão é dele, é para manter a máquina, o gigante, pesado que é a máquina do governo e dos 3 poderes. Não é só o governo, não é só o executivo, não. Pensa numa máquina que consome dinheiro, chama-se judiciário. 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 1.000 e tantos empregados para servir 11. Imagina, são milhões e milhões. Aí ele passa na peneira o dinheiro, o que cai no chão é para ele, o que fica na peneira é para o povo. É assim, é a corrupção. E a injustiça. E a pior coisa, o pior sentimento que a gente tem no coração, que a população tem, que nós temos, é você saber que está errado, mas você tem que estar contribuindo para aquilo ali. Se não contribuir, você não vive, você não consegue transitar, você não consegue fazer nada, seu documento é cassado, você não consegue fazer nada, e você não tem poder de mudar. A impotência diante de tanta injustiça. E a gente só tem Deus para apelar. Só tem Deus para apelar. E volta e meia nas eleições fazer alguma coisinha. Mas eu, ultimamente nem isso está servindo porque o sistema é bruto. O sistema ele é um rolo compressor que vai passando por cima de tudo. Aquilo que é certo vira errado. Aquilo que é errado vira certo. Aquilo que é amargo vira doce. O doce, a inversão de valores está aí estampada para todo mundo ver de forma escancarada. Antigamente fazia escondido, agora está tudo escancarado. Você vê perfeitamente, ao ponto de até as pessoas que eram a favor, tá vendo? Aí não, ué, tem um exagero aí. Agora, não, é injustiça demais. Agora nós temos que apelar para orar a Deus, pedir a Deus, para Deus. Deus é soberano, tudo está nas mãos dele, ele domina sobre tudo, nada acontece sem a permissão de Deus, e orar para que Deus haja, que Deus faça alguma coisa enquanto estivermos aqui. Porque também não ficar aí lastimando, não, porque nós estamos com os pés na terra e com a cabeça no céu. Pés na terra e cabeça, a perspectiva no céu. De forma equilibrada. Não vamos ficar alienados também, virar o bicho do mato aí, entrar numa caverna e falar, não vou mais mexer com, não vou votar, não vou fazer mais nada, vou me enclausurar aqui, porque eu quero... Não. Todo extremo prejudicial. Pé na terra. Cuida das coisas aqui, razoavelmente,
mas com a cabecinha voltada para o céu, sabendo que a qualquer momento a trombeta de Deus vai soar, e quando soar a trombeta de Deus, subiremos num abrir e fechar de olhos. Vamos viver com sabedoria nessa terra, sem ficar muito encantado com terra, porque quem gosta de terra é minhoca, né? Até o dia que for pegada pelos pescadores. Então, nós temos que viver nesta geração, neste contexto de mundo. Por isso que a cabeça do crente, do servo, tem que estar oxigenada pela palavra. Porque se não estivermos com a nossa mente na palavra, irmãos, com a mente renovada, como Paulo disse no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, se nós não tivermos com a nossa mente imergida na palavra, ou a palavra imergida na nossa mente, constantemente, de forma dinâmica, sem interrupção, nós vamos ser essas ideologias, esses conceitos mundanos que a cada dia aparecem, cada conceito, diferença, vai nos enrolando, vai nos embrulhando, vai tentando nos amoldar, tentando trazer essa cultura e introduzir na nossa mente. Mas nós precisamos estar com a nossa mente ocupada pela palavra, ocupada pelas coisas corretas, pelas coisas justas, ocupada pelas coisas pelos princípios divinos, pelos princípios bíblicos, para que essas coisas não achem guarida no nosso coração, na nossa mente. E por último, a graça nos leva. Qual é a proposta da graça? Ela fala o que não devemos fazer, o que devemos abrir mão, o que não devemos deixar nos influenciar, mas fala o que é que devemos fazer. Viver sensatamente, viver uma vida justa, uma conduta justa neste mundo injusto. E aí nós temos condições, nós temos mentoria, e não precisa pagar. Hoje uma mentoria boa é caro. Nós temos uma mentoria particular. Pergunta para mim, que mentoria é essa, pastor? Que mentoria é essa? O maior professor, o mais eficiente de qualquer professor, o mais importante dos pedagogos. O nome dele é Espírito Santo. Paulo disse, ele assiste nas nossas fraquezas. Esta palavra assistir significa uma mentoria, uma assistência. E o Espírito Santo, irmãos, o trabalho dele é tão minucioso, é tão íntimo nosso, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar, como Paulo disse, como convém, mas o Espírito de Deus, ele geme diante de Deus por nós. O Espírito de Deus que habita em você, que está dentro de você, quando você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo entrou na sua vida e está operando a cada dia essa santificação na sua vida, essa transformação, é tudo obra do Espírito. Não tem como a pessoa ser salva sem a intervenção do Espírito Santo. Porque Jesus disse, quando o Consolador vier, ele vos convencerá da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E é esse Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós, que nos anima a cada dia, meus irmãos, que nos alegra, que traz
traz os céus para dentro de nós. É esse Espírito Santo que nos leva até os céus, que traz as mensagens dos céus para o nosso coração, que pega textos da Bíblia que nós não compreendemos, que nós parece um quebra-cabeça terrível, mas o Espírito de Deus revela para nós, porque Ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito de Deus, você tem um professor por excelência, você tem um intérprete da Bíblia dentro de você, ele habita em você, ele está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Então você não está sozinho aqui, você não está sozinho, desamparado, o teu barco não está à deriva, porque você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e graças a Deus, louvado seja Deus pela presença desse Consolador, que me consola, que me conforta, que me ensina, que quando eu estou sem saber fazer as coisas, talvez dá uma palavra, Ele me lembra daquilo que eu tenho estudado, Ele me lembra, aleluia, esse Espírito Santo, Ele me lembra daquilo que eu tenho estudado, e é Ele que glorifica Jesus, é Ele que leva-me a glorificar Jesus. Ele não fala de si mesmo, mas Ele glorifica Jesus através de você, através da igreja, através de todos nós. O Espírito Santo. Viver uma vida piedosa é a última, a proposta, essas três propostas do Espírito. Viver uma vida, viver piamente. Uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida pautada na compreensão, é sermos misericordiosos. Às vezes, irmãos, a vida nos impõe tanta coisa, nos ensina tanta coisa ruim. Tem gente sem misericórdia, não tem misericórdia para nada. Jesus falou assim, um dos textos mais bonitos, Jesus falou assim: ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia é aquele que compadece do sofrimento alheio, aquele que compadece e não expõe a pessoa, porque tem gente que esse negócio de ajudar os outros, e para muita gente virou um marketing. A exploração está em tudo quanto é lugar. Vai ajudar uma pessoa, tem que tirar foto, expor a pessoa, fazer live. Eu ajudei fulano, tem que falar. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós temos que dar esmolas com a mão direita para a esquerda não ver. Não é? Porque se a gente reivindicar qualquer reconhecimento humano, o galardão já recebeu aqui. Lá fica zero. Mas se a gente fazer no anonimato, é por isso que tem muita gente que não é crente, hein? Empresários, artistas, muita gente que quando vai fazer uma doação pede para não falar nada para ninguém, para manter no anonimato. Vai ajudar uma creche, vai ajudar um asilo, vai ajudar uma instituição de caridade, eu vou doar aqui, mas só vou fazer a doação, só vou consolidar a doação se vocês prometerem não divulgar. Não divulguem o meu nome. Diz que a Ayrton Senna, ele era o costume dele fazer isso. Hoje, muita gente, o instituto dele lá, a irmã dele já divulga, mas enquanto ele vivia, ele pedia para não divulgar. É princípio bíblico. É princípio bíblico, não é? Mas viver piedosamente não se resume, não se restringe somente essa questão de ser compassivo, misericordioso, ajudar, ter empatia, compaixão. Não é só isso. Não é só isso. Esta palavra, no
no escopo desta palavra, tem uma coisa importantíssima. Uma pessoa vive piedosamente, ele gosta das coisas de Deus. Ele preza as coisas de Deus. Ele ama as coisas de Deus. Ele ama a igreja. Ele ama os cultos. Ele ama a liturgia da sua igreja. Ele ama pregar a palavra de Deus, anunciar. Ele ama, ele não é aquela pessoa assim, irmãos, assim, parece nem religioso ele é. Mas ele ama. Não tem gente que é assim? Que no dia que não vem na igreja, parece que faltou uma coisa. Né, João? Manai diz que João é o seguinte: quando ele não vem na igreja, ele pega uma maletinha, né? Estou fazendo nada mesmo, bora na igreja de dia, arrumar os cabos, som e tudo. Gosta. É a pessoa piedosa. Podemos colocar aqui. E muitos outros, centenas de irmãos daqui. São pessoas que têm o prazer de estar na casa do Senhor. Não é só no templo, no prédio, mas tem prazer de ser igreja. Não tem vergonha de falar, de abrir o peito e dizer que é igreja, que é crente. Onde tiver crente, aleluia. Está no trabalho, a boca não está fechada, não tem zip na boca, prega a palavra. Viver piedosamente é viver o seu chamado, é viver a essência da chamada divina, que é ir pregar o evangelho a toda a criatura, é não fechar a boca, é mesmo andando e chorando, mesmo com pessoas batendo porta na cara, mas está levando a preciosa semente, porque sabe que um dia vai encontrar com o seu Senhor, e o seu Senhor disse: ninguém apareça perante mim vazio, faça alguma coisa, porque vamos apresentar a Ele, e temos que chegar com as mãos cheias lá, porque Ele te deu talento, no mínimo um talento Ele te deu. E aí nós temos dois exemplos maravilhosos de pessoas que já podia estar aposentado. Coloca aí, filho, coloca para mim, Lucas 2:25. Esses velhinhos aqui, esses anciãos aqui, poderiam estar aposentados, mas não. Não estava não, o ministério não tinha acabado não. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Justo, as duas coisas, intrinsecamente ligadas, interligadas. Justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Era velhinho, tinha 80, salvo engano, 84 anos, não sei se era a irmã, a Ana, a profetisa. Manda para frente, vamos. 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Prossegue. Movido pelo Espírito Santo aí, letra E, maiúscula, é a pessoa do Espírito Santo. Foi ao templo, irmãos, tem gente que fica 15 dias sem ir no templo, irmão. Fica 8 dias sem ir no templo. Convivendo com lama, com pecado, convivendo com gente, com ambiente nojento, com ambiente do mundo. Será que não bate a mão na consciência? Eu preciso. E não vem me dizer que tem devoção em casa. Não, tem meu culto em casa, sou crente em casa. Negativo. Pode ser, toda regra tem exceção. Mas se não tem condição de vir no templo, se não tem vontade de vir no templo, vai cultuar em casa. Vai ter culto em casa. Porque se está cultuando, se está espiritualmente, é automático. Tem desejo de estar na casa do Senhor. Eu não estou dizendo pessoas que às vezes trabalham e tal, mas direto. E pode ser feriado, para se for, não vem. Já pegou aquele costume, aquele hábito que não vem mesmo. Foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz
o teu servo. Olha o privilégio desse homem, porque vivia uma vida justa, piedosa, ou seja, aquele homem estava conectado com o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo ele foi levado ao templo, porque ele ansiava, ele desejava conhecer aquele que daria a redenção para Israel. Um tempo de caos, um tempo de perseguição, um tempo de perseguição, Império Romano dominando Israel, oprimindo Israel. Mas aquele velhinho, piedoso, amava as coisas de Deus, ele estava com o coração palpitando, o coração cheio de esperança. E ele, pelo Espírito, ele foi ao templo e teve o privilégio de tomar Jesus nos seus braços e apresentar a Deus e dizer: Deus, oh Senhor Jeová, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua provisão, a tua salvação. Piedoso, viveu uma vida piedosa. Coloca para mim aí, para encerrar aqui, Lucas 2, 36 a 38. Olha outro exemplo maravilhoso aí. Ali havia uma profetisa. Qual era o nome dela? Filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era muito idosa, deveria estar no asilo, né? Muito idosa. Ela tinha vivido com o marido apenas 7 anos. Viveu só 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Quantos anos? 84 anos. Nunca deixava o templo. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Eu pergunto, vou nem perguntar porque vamos ter problema. Quem de nós já fez um jejum esse ano? Ou esse mês? 84 anos. É para envergonhar a gente. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e a falar a respeito. Aquele dia era o dia dos velhinhos no templo. O Simeão já tinha pegado Jesus, tinha apresentado. Agora chega a outra irmãzinha. E começa a dar graças a Deus e falar. E era profetisa, viu? Era mulher do manto. Era do manto. Era do reteté, a velhinha lá. E dá graças a Deus e falar a respeito do menino. E todos os que todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Prossiga. Depois de cumprirem tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Tudo isso aconteceu no templo. Tudo isso aconteceu na casa do Senhor. Esse encontro duas pessoas, duas personagens, e todos eles piedosos, amavam as coisas de Deus, amava servir a Deus, não servia a Deus por esporte, por necessidade, mas serviam a Deus por amor. E para encerrar, e os irmãos já ficando de pé para a gente terminar, coloca aí no telão, Atos 10, 1 e 2. Nós encerramos aqui nesse texto. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos. No outro texto, corrigida, está piedosos. Eram piedosos e tementes a Deus,
dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E aí era um homem interessante, um homem que ainda não conhecia o Evangelho. Tem muita gente que é piedoso, irmão. Gosta das coisas de Deus, naquele mundo, naquele contexto dele. Sabe que tem muito católico que é mais piedoso que muitos crentes? Ele aprendeu aquilo desde a sua tenridade e não sai nem que a vaca tussa. É igual Paulo. Tem um camarada mais sincero do que Paulo na sua religião, quando era fariseu? Ele era irrepreensível. Irrepreensível. Paulo era assim. Tudo que ele ia fazer, ele fazia com louvor. É tanto que ele chega num culto um dia e ele começa a ver Pedro. Olha quem era Pedro. Pedro, quando estava fora ali da direção da igreja, comia com os gentios, abraçava todo mundo e tal, e beleza. Aí quando chegou alguém da cúpula de Jerusalém, da igreja, como Tiago, que era o presidente da igreja, chegou ali uma comitiva, aí Pedro começou simulado, está indo fora. Aí Paulo repreendeu ele publicamente. Ué, aí não, Pedrão. Tu, sendo judeu, está vivendo como gentios, agora você está saindo fora só porque chegou a direção da igreja e você está saindo fora? Não, faz isso não, rapaz. Isso é hipocrisia, isso é incoerência. Eu penso que Pedro ficou muito triste com Paulo ali. Mas no final, eram homens de Deus. E o apóstolo Pedro dedica uma nota lá na sua epístola, elogiando Paulo, falando dos seus ensinos, como bem escreveu o irmão Paulo nos seus ensinos, que alguns torcem para a sua própria perdição, não é? Então, houve esse acerto de contas. Então, é preciso que a gente tenha esse equilíbrio, sermos piedosos, amar as coisas de Deus, vestir a camisa do Evangelho, e não ficar titubeando, não ficar oscilando, mas tenhamos uma atitude firme, de defesa das coisas corretas, em defesa do Evangelho, em defesa daquilo que é bíblico, e não abrir mão, e não ser aquele tipo de pessoa como se fosse o camaleão, que vai mudando de acordo com a vegetação, de acordo com ele vai se amoldando. O camaleão, ele se amolda, ele se transforma de acordo com o ambiente em que ele está. Não. O crente não deve ser não deve ter essa metodologia de camaleão. Pelo contrário, ele é que precisa influenciar. Porque nós temos uma força poderosa que habita em nós. Nós temos a força do Evangelho, nós temos a presença do Espírito Santo. Então, é nós que temos que levar, que temos que impactar as pessoas que estão à nossa volta, que faz parte do nosso convívio. E isso não é do dia para a noite, irmãos. Isso é gradativo, isso é uma coisa paulatina, gradativamente. É a cada dia. Você vai plantando espiritualidade, vai plantando esse estilo porque o Evangelho é estilo de vida. É um estilo de vida. Não tem tantas tribos aí no mundo? Tribos esquisitos para nós, para eles não. Pessoas que botam largador na orelha, colocam o trem aqui, Rastafari, é a tribo, é o estilo deles. E para eles está tudo chique.
Para nós está esquisito demais, mas para ele está tudo chique. Vai numa feira hippie, por exemplo. É esquisito demais, tem muita sujeira, muita coisa. É a vida deles. Outros botam um cabelão preto, franjona na cara, olho preto, roupa preta. Estilo. É o estilo deles. Mas nós temos também o nosso estilo. O estilo, o Evangelho impregnou na minha vida um estilo de vida. Que não coaduna, que não está coadunando e vai na contramão deste mundo. Vai na contramão do sistema deste mundo. Eu não estou pregando aqui nesta noite, irmãos, um sistema alienado, crente que não pode tomar um banho no mar, crente que não faz isso, esse crentão atrapalhado aí que vai tomar um banho, tem que tomar banho com roupa de moletom, até de gravata, de paletó. Não estou falando disso, não. Nem 8, nem 80. Tem a sabedoria também, não vai com fio dental para a praia, tira foto, bota crente, irmãzinha, fio dental, que trem mais escandaloso, e tira foto e toca no Instagram. Ainda faz uma selfie mostrando e bota um texto, pelo amor de Deus, não bota texto bíblico nisso não. Esculhamba a palavra de Deus não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mostrando toda a exuberância do corpo. E taca na internet. Tem base. Pode fazer igual o bichinho que morreu lá, como o menino, o humorista. Pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Não pode. É contrassenso. Então tem muita coisa que... Podemos usufruir das coisas Podemos, irmãos, das coisas que Deus fez, podemos, mas tudo com equilíbrio, tudo dentro do temor de Deus e observando a premissa do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tudo me é lícito, mas o temor de Deus que eu tenho na minha vida, o estilo de vida que eu me propus a viver, sob a égide do Evangelho, vai nortear a minha vida. Não precisa pastor ficar olhando, irmão, não precisa não. O crente ele deve se comportar de maneira digna diante, principalmente lá fora, onde o nosso testemunho tem que ser mais relevante, tem que ser mais saliente lá fora, porque o propósito nosso é ganhar as pessoas para Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Muito obrigado aos nossos internautas por estar nos acompanhando até agora. Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando ao vivo e você que vai assistir essa live, porque ela vai ficar gravada na plataforma. Que Deus possa te abençoar. E o nosso desejo é que Deus abençoe você abundantemente, você e sua casa, sua família.